Bom dia, meu nome é Maria Heimer e meu grupo é composto por mim e pela Natália Marques. Nós somos acadêmicas da sexta fase de biomedicina e nós elaboramos uma revisão integrativa sobre o gene ECA2 e a sua relação com a Covid-19 e o nosso orientador foi o professor Luiz Biso. Recentemente foi constatado que a proteína transmembranária ECA2, enzima conversora de angiotensina 2, constitui o principal meio de entrada do coronavírus na célula. Essa proteína ela é produzida por um gene com o mesmo nome, ECA2, e possui importante papel no funcionamento do organismo, sendo o constituinte do sistema renina-angiotensina. Esse gene também apresenta relação com o aumento das chances de contaminação e agravamento dos casos de Covid-19. Então, quanto mais proteína produzida, mais entradas para o vírus existe, ou seja, mais células são infectadas, o que aumenta a suscetibilidade à doença. O sistema renina-angiotensina é um constituinte do sistema endócrino que atua na homeostase do corpo. Ele está, então, relacionado a processos fisiológicos como a alteração do volume sanguíneo, composição de fluidos corporais, secreção de alguns hormônios e indução de crescimento celular. O funcionamento desse sistema tem origem no angiotensinogênio, que é uma proteína circulante no organismo e que, juntamente com a renina, que é uma enzima produzida nos rins, forma a angiotensina 1. Então, com a ação da ECA, dois aminoácidos são retirados e é formada a angiotensina 2. Muito importante, ela é detentora de propriedades vasoconstritoras, ela é liberadora de aldosterona, que é o principal produto desse sistema, e é capaz de gerar, então, aumento da pressão arterial. Agora, a partir da ação da ECA2 é que são gerados outros produtos, que seriam a angiotensina 1,9 e 1,7. A 1,7 seria a principal função dessa enzima e que atua justamente no inverso, que seria a parte de vasodilatação e também atua no crescimento celular. O gene ECA2. Quando esse gene foi descoberto, foi observado que a sua estrutura era muito semelhante ao do gene ECA. Esse gene ele se localiza no braço curto do cromossomo X e possui 18 exons de extensão em pares de base. A figura 1 indica a porção em que esse gene se localiza e está representado ali pela seta e pelo traço vermelho. Expressão. Esse gene ele é expresso por diferentes tecidos, são alguns exemplos vasos sanguíneos, coração, rins, intestino e o seu principal local de expressão é o pulmão, o que tem relação com o pulmão ser um principal alvo do SARS-CoV-2, e também as diferentes manifestações que ocorrem no organismo com a entrada desse vírus, elas podem ser explicadas pela diferença do local de maior concentração dessas proteínas no organismo, que pode variar um pouco de pessoa para pessoa. A doença Covid-19, então, é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que seria traduzido como coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave. Ela é transmitida a partir de gotículas de saliva de pessoas que estejam contaminadas, e a gravidade dessa doença pode variar, então, desde casos assintomáticos até casos mais graves. Os possíveis sintomas incluem tosse, perda de olfato e paladar, dor de cabeça, dificuldade de respirar, entre outros. Para fazer esse diagnóstico, então, do paciente, é necessário ver os sintomas que ele apresenta, então, avaliar todo o caso clínico, histórico, e a partir disso são feitos exames, como de imagem, de biologia molecular, sorologia, entre outros. O principal, o mais frequente, seria a RT-PCR, a reação em cadeia da polimerase, que é mais sensível e também tem um tempo mais curto de liberação de resultado. É nesse teste em que é feita, então, a coleta da região da garganta e nariz, mas também pode ser feita o teste rápido de anticorpos, que seria a partir de 10 dias de infecção, em que é medida a partir de uma gota de sangue os índices de IgM e IgG. O coronavírus, então, é composto de material genético de RNA, fita simples, mede em torno de 100 nanômetros e é envolto de uma capa de gordura e proteínas que acaba conferindo a ele o aspecto de coroa, por isso coronavírus. E é dentre essas proteínas que tem a proteína spike, é uma espícula glicoproteica e que acaba fazendo a ligação com o receptor ECA2.
Para que ocorra então a ligação entre o coronavírus e o receptor ACA2, como eu havia comentado, é necessária a proteína spike, ela que reconhece então o receptor e acaba se aderindo à membrana da célula do hospedeiro. Essa proteína pode se dividir em duas partes, a subunidade 1 e 2, e é na subunidade 1 que acaba então se conectando com o receptor, através do RBD, que seria o domínio de ligação desse receptor. Uma vez que aconteça, então, essa ligação, acaba ocorrendo uma desregulação do sistema RA, do sistema renina-angiotensina, e então acaba aumentando níveis de angiotensina 2. Isso faz com que ocorra vasoconstrição e aumente a permeabilidade capilar do pulmão. Isso acaba induzindo, então, a SARS, a insuficiência pulmonar aguda. Vacinação. Como uma forma de estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra o SARS-CoV-2, foram criadas algumas vacinas utilizando divergentes técnicas. Para serem aplicadas aqui no país, elas necessitam estar de acordo com os requisitos da Anvisa, e eu vou citar as 4 que foram aplicadas aqui, que são a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen. A Coronavac ela foi desenvolvida pela empresa farmacêutica chinesa Sinovac Biotech, e ela é produzida pelo Instituto Butantan, e é composta por partes do vírus inativado. É necessário fazer um reforço com 2 doses, sendo o intervalo entre as aplicações de 2 a 4 semanas. Ela apresenta uma eficácia geral de 50,38%, entretanto, ela apresentou uma eficácia em casos graves e moderados de 100% e 78% em casos leves. Claro que a eficácia ela pode variar de pessoa para pessoa. Já a vacina AstraZeneca ela foi desenvolvida pelo grupo farmacêutico britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade da Oxford, e ela utiliza o vírus modificado. No caso, ele passa a portar a proteína S. Ela também deve ser aplicada em 2 doses, porém com um intervalo de 12 semanas entre as aplicações. Ela apresentou uma eficácia geral de 70%, variando de 62% a 90%, e também tem uma boa efetividade em reduzir o número de internações. A vacina da Pfizer-BioNTech, ela utiliza a técnica de RNA mensageiro e ela apresentou uma eficácia de 95% após a aplicação das duas doses, que tem um intervalo de 21 dias. A vacina da Janssen, produzida pelo grupo Johnson Johnson, ela ganhou destaque por necessitar apenas de uma dose, então dose única, né? E ela revela uma eficácia global de 66,9% após os 14 dias da aplicação. Essa vacina ela utiliza a tecnologia do vetor viral. É ressaltado que todas essas vacinas elas podem produzir algum efeito colateral, sendo os mais comuns dor local, febre, dor de cabeça e sintomas gripais, como dor no corpo, coriza, entre outros. Aplicações do GNH2. A Federal de Minas Gerais apontou uma hipótese de tratamento para a Covid-19 utilizando o GNH2. Nessa hipótese, é abordada a ativação do receptor MAS, que é expresso pelo músculo liso do epitélio, pela angiotensina 1,7 ou juntamente com a administração do ECA2, como uma importante medida aditiva para controlar a resposta inflamatória mediada pelo coronavírus no pulmão. Também sabe-se que, em caso de inflamação pulmonar, a administração do ECA2 diminui a síntese de citocinas e quimiocinas, a migração de células inflamatórias para o pulmão e também melhora a função pulmonar. Além disso, a redução ou inibição da expressão do ECA2 ela pode diminuir a entrada do vírus na célula. Então, com base nisso, foi utilizada uma moderna técnica de edição genética chamada CRISPR, que é conjunto de repetições palindrômicas curtas, regularmente espaçadas. Foi possível projetar um sistema modelo chamado CRISPR-Cas9. Esse sistema possibilita a edição do genoma através da clivagem do DNA por uma endonuclease chamada Cas9, guiada por uma sequência de RNA que é capaz de se parear com as bases da sequência-alvo. Então, utilizando esse sistema, foi possível introduzir uma mutação específica no exon 1 do gene ECA2, que ocorreu na hélice alfa do gene, e essa alteração não provocou nenhuma mudança significativa na formação do gene nem na função, e também gerou enfraquecimento da capacidade da entrada do coronavírus na célula. Essas são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.